E aí, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do nono ano, aula de Matemática 2. E nessa aula a gente vai ver o capítulo 15, Razões Trigonométricas. É, isso aí. Essa aula é uma aula extremamente importante, é uma aula que vai determinar boa parte da matemática que vocês vão ver aí, boa parte da geometria, beleza? Que é a famosa trigonometria. Exatamente, trigonometria, na verdade, significa medidas do triângulo, tá? Então, trigonometria é o que a gente vai ver agora, razões trigonométricas, onde começa toda essa história. Agora é o início de uma novela, esse aí é o início de uma novela daquelas, cheio de drama, reviravoltas, altos e baixos. Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos começar aí relembrando conceitozinhos que a gente já viu, né? A gente já veio estudando ao longo dos últimos capítulos dessa novela, beleza? Olha só. Todo estudo de razões trigonométricas, ela começa, tem aí seu iniciozinho no triângulo retângulo. Lembrando, o triângulo retângulo é o triângulo que possui este símbolo aqui, num dos seus vértices. Esse símbolo, né, esse quadradinho com ponto no meio, que significa que tem 90 graus, beleza? Então, onde tem esse símbolo, significa que o ângulo dali é 90 graus, beleza? E aqui? A gente chama esse cara de triângulo retângulo porque ele é a metade de um retângulo, né? Então, se a gente pegar aqui e projetasse uma paralela com a de baixo, né, e a outra paralela aqui, a gente formaria um retângulo, só que ele está cortado aí pela diagonal. E agora vamos para os lados, né? Temos aqui o lado CA, que ele ganha o nome de cateto, e o lado AB, que também ganha o nome de cateto. Esses dois ladinhos do triângulo têm esse nome de cateto porque quando eu tenho os dois lados juntos, eles convergem para esse pontinho, para esse vértice. E os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. E o outro lado que sobrou, o que é oposto, atenção, oposto ao ângulo de 90. Se o ângulo de 90 está aqui, o cara oposto a ele é a hipotenusa. Percebam que é esse lado CB, que é o maior lado, ok? Bom, temos cateto, cateto e hipotenusa. E temos aqui este ângulozinho alfa. Percebam que este ângulo alfa aqui, ele é formado por dois lados, certo? O ângulo alfa está relacionado com esse vértice B, né? Esse ângulo alfa aqui, ele é relacionado com esse vértice B. Ou melhor, quais são os lados que formam o vértice B? Bom, é a hipotenusa e este cateto aqui. Beleza, então quer dizer que esse cateto, ele forma o alfa. Então esse cateto e o alfa estão relacionados. O que esse cateto é para o alfa? Qual é a relação deles dois? A gente diz que como ele é um dos caras que formam o ângulo alfa, e ele está do ladinho, percebam que esse cateto aqui, ele está coladinho, né, ao alfa, o alfa termina justamente nele, a gente chama ele aqui de adjacente. A gente chama ele de cateto adjacente porque ele está do ladinho, né, do ângulo alfa. O ângulo alfa, ele é formado por dois lados, hipotenusa e um cateto. Qual cateto que forma o ângulo? Adjacente. Então, o cateto adjacente é sempre o cateto que está formando aquele ângulo, que a gente já aprendeu nas nossas definições de geometria. Beleza? E o outro cateto? Ora, se um forma, este cara, ele é independente desse ângulozinho, né? Ele está oposto a ele. Você vê que se a gente tiver o olhar do ângulo, né, a direção do ângulo, ó, botar o dedo aqui no ângulo, ele vai apontar para qual lado? Esse ângulo, ele vai apontar para este lado aqui, certo? Então, se ele vai apontar de frente para esse lado, no sentido oposto, na direção oposta, olha, esse cateto vai ser chamado de cateto oposto. Atenção, esses nomes são relativos. Como assim relativos? O nome cateto adjacente e o nome cateto oposto, ou esta posição, né, este nomezinho que eu estou dando aos catetos, eles vão depender do ângulo que eu estou olhando.
Então, eu tenho aqui o alfa está olhando opostamente para o cateto CA. Então, aqui no caso, né, o cateto CA, ele é o cateto oposto ao alfa, porque, né, no caso do alfa, ele vai estar olhando ao oposto. E esse aqui, o cateto AB, é o ladinho AB, essa medida, o valor dessa medida é adjacente ao alfa, ok? É importante a gente entender essa perspectiva. Vamos ver as nossas queridas razões agora. Antes da gente entrar nas razões, vamos relembrar o que são razões. Razões são divisões. Então, razão e uma divisão significam a mesma coisa, ou frações também. Então, razões significam divisões, que também significam frações. É tudo a mesma coisa. Então, quando a gente diz razões trigonométricas, é a mesma coisa que a gente falar frações trigonométricas ou divisões trigonométricas, ok? Vamos ver como é que elas se dão. Bom, temos três tipos básicos de razões trigonométricas. Aqui a gente vai chamar de seno, de cosseno e de tangente. É assim que a gente escreve cada um. Seno, cosseno, tangente. Vamos começar pelo seno. Seno é a primeira razão trigonométrica que a gente vai ver. Quando a gente fala de alguma razão trigonométrica, assim como eu falei dos catetos aqui, a gente diz que a razão trigonométrica ela está relacionada a um ângulo, beleza? Então a gente tem seno, mas seno de quê? Seno de um ângulo. Bom, eu não destaquei aqui o alfa, vamos fazer tudo em relação a esse alfa, beleza? Então eu vou usar o alfa para a gente entender. Bom, voltando aqui, temos o seno. Se eu tenho um seno, eu tenho seno de alguém. Como que eu mostro de quem que eu estou fazendo seno? É simples. Um parênteses na frente da palavra. Então, seno de quem? Seno de alfa. Ok? Então, seno de alfa é igual a alguma coisa. Ótimo, vamos estabelecer a primeira relação. Como eu falei para vocês, razões trigonométricas. Então, vamos fazer aqui uma divisão. Temos uma barrinha de fração aí. Então, o valor do seno do alfa em relação ao ângulo alfa vai ser uma fração. Quais são os elementos dessa fração? Bom, todo seno, independente do ângulo, independente da posição, todo seno de um ângulo qualquer, ele vai ter como seu numerador o valor do cateto oposto. Então, se eu pegar o cateto oposto e colocar ele aqui no numerador e dividir pela hipotenusa, Eita, Jesus, que mole. Se eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, eu vou obter um número, o valor do seno. Então, o seno de um ângulo ele é igual a um número. Qual unidade de medida desse número? Não tem nenhuma. Então, todo seno não tem nenhuma unidade, é um número qualquer, tá? Ele é um número só. Entretanto, esse número quer dizer alguma coisa. Essas razões trigonométricas são importantes porque elas determinam relações entre essas medidas de ângulo, entre a relação de ângulo, medida do ângulo, e medida de lado, ok? E a partir dessas relações a gente consegue determinar outras coisas. Porque lembra como a gente já aprendeu anteriormente que toda vez que a gente trabalha com razões, a gente consegue fazer proporções, aplicar a famosa regra de 3? Ora, se a gente vai começar a formar razões ou frações, é interessante pensar que a gente vai acabar fazendo regra de 3 em outros momentos aí à frente. E é o que vai acontecer. Bom, voltando aqui, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos para o próximo, cosseno. Cosseno. Da mesma forma que o seno, o cosseno ele é cosseno de alguém. Como a gente está trabalhando aqui com o alfa. Então, o cosseno de alguém é igual. Bom, o cosseno ele vai funcionar parecido com o seno. A diferença é que o cateto que a gente vai usar em cima não vai ser o oposto. Vai ser o cateto adjacente.
Então, o cateto que a gente vai usar no numerador vai ser o cateto adjacente. Poxa, já vai mudar a brincadeira, né? Então, aqui no seno a gente tinha a perspectiva cateto oposto dividido pela hipotenusa. No cosseno de um mesmo ângulo, ele vai ter números aí diferentes, né? Cateto adjacente dividido por quem? Também pela hipotenusa. Ok? Então, tanto seno quanto cosseno, a gente divide pela mesma hipotenusa, tá? Se a hipotenusa aqui for um número 5, aqui embaixo também vai ser, ok? O que vai mudar é qual é o cateto que a gente está usando para dividir, tá bom? Bom, seno, cosseno, vamos ver aí agora tangente. Tangente. Como vocês já podem perceber, se eu faço seno de alfa, cosseno de alfa, bom, a tangente também vai ser relacionado a um alfa, ao mesmo alfa no caso. Agora aqui, galera, tangente. Tangente, ela é bem legal porque dessa vez a gente não vai usar a hipotenusa do ângulo. Tangente de alfa, ou melhor, tangente de qualquer ângulo, a gente vai usar no numerador o cateto oposto, só que no denominador também vai ser um cateto. Qual cateto? O outro cateto que sobrou, cateto adjacente. Beleza. Então, temos aí as 3 razões trigonométricas básicas e que vamos usar a partir de agora para o resto da geometria, ok? De uma maneira bem intensa. A gente vai usar isso aqui para inúmeras coisas dentro da geometria, em específico, trigonometria, tá bom? É uma matéria bem legal e é importante que vocês entendam muito bem esses elementos e como a gente monta essas razões. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender. Queridos, antes da gente continuar, eu só quero ver com vocês ainda uns detalhezinhos bem importantes que vocês precisam anotar e precisam entender muito bem, ok? É fundamental que vocês tenham uma perspectiva bem precisa sobre essa matéria. Ela é extremamente importante e a gente vai usar muito ela na matemática. Olha só. Temos aqui de volta o nosso triângulo, tá? E aqui vamos determinar de novo quais são os senos, cossenos e tangentes. Só que percebam que eu tenho aqui agora destacado o outro ângulo. No início, para explicar a vocês, eu só coloquei o alfa, mas agora eu coloquei o beta também, os dois ângulos que faltavam além do 90. Vamos lá. Sabemos aqui que, independente de qualquer caso, eu tenho aqui cateto e cateto, e hipotenusa. Então, cateto, cateto e hipotenusa. Ok, isso não muda. O que é cateto e o que é o outro cateto e o que é hipotenusa não mudam. Mas o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente muda dependendo do ângulo. Vamos lá. Primeiro aqui vamos trabalhar os senos, cossenos e tangentes do alfa. Beleza? Então, em relação ao alfa, vamos ver o que é o seno. Seno, aqui eu só vou botar a medidinha dos lados desse ângulo aqui, tá bom? Antes de a gente determinar o seno, olha essa frasezinha aqui bem legal. Eu não sou muito fã de ficar gravando frases e músicas, mas essa daqui eu acho bem útil. É a famosa soca-toa. Percebam que eu destaquei o S, C e o T, não é? Porque esse S é de seno, esse C de cosseno e esse T de tangente. Ora, aqui é a nossa fórmula, né, das nossas razões. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é oposto sobre adjacente. Então, soca-toa é a frase da nossa fórmula, das nossas razões. Tá? Então, vamos usá-la aí na prática. Seno de alfa. Seno de alfa, quem que é seno? Cateto oposto ao alfa, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? O alfa está aqui. Oposto é esse cara aqui, né? É o CA, ou AC, tanto faz. Então, aqui, a medida AC, segmento de reta AC, dividido, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Quem é hipotenusa, em todos os casos, BC, né? Ou CB, tanto faz. Vou botar aqui BC. Tá bom? Então, BC é a hipotenusa. AC, cateto oposto do alfa, e BC, cateto,
Perdão, BC é hipotenusa, ok? Vamos para o cosseno. Cosseno é quem? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Quem é o adjacente ao alfa? Bom, se esse cara é o oposto, o adjacente, como eu falei para vocês, ele vai fazer parte do ângulo. Se o ângulo alfa é aqui no vértice B, para ter um vértice eu preciso de dois lados. Um é a hipotenusa e o outro é o outro cateto. Que cateto é esse que está formando o alfa? Ele está bem do ladinho. É o adjacente. Então, quem é o adjacente ao alfa? AB. AB é o cateto adjacente. Dividido, cateto adjacente dividido por hipotenusa. Hipotenusa é quem para todo mundo? BC. Ótimo. Tangente agora. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. De quem? De novo, tangente do alfa. Então, é a perspectiva do alfa. O alfa está olhando para cá, cateto oposto, que é o AC que a gente já sabe, dividido, pelo adjacente, que a gente também já sabe, que é o AB. Então, temos aí todas as razões trigonométricas que aprendemos para o alfa. Ué, se tem para o alfa, tem para o beta também. Vamos perceber qual é a diferença de ver essas razões para cada ângulo. Vamos para o beta. Seno de beta. De novo, como é seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que a visão agora é do beta. O beta não está olhando aqui para baixo. Se ele está olhando para baixo, a regra do dedinho, o dedo está apontando para esse lado. Então, se ele aponta para esse lado, o AB, o lado AB, o segmento AB, é o cateto oposto ao beta, porque ele aponta para baixo. E abaixo é o cateto AB. Então, deixa eu apagar essa setinha aqui. Seno de B é oposto sobre hipotenusa. Como eu falei, hipotenusa é BC para todo mundo. Hipotenusa para um, hipotenusa para todos. Então, vocês podem ver que o seno de beta é AB sobre BC. Já é AB sobre BC igual ao cosseno de alfa. Eles são opostos. Então, o cosseno de beta vai ser quem? Adjacente, CA, dividido, cateto adjacente dividido por hipotenusa. Também é BC. Ok? E tangente de B? Cateto oposto sobre adjacente. Então, é AB sobre AC. AB sobre AC. Percebam uma coisa, percebam uma parada bem interessante. Que o seno de beta é AB sobre BC, que é a mesma coisa que o cosseno de alfa. E o seno de alfa é a mesma coisa que o cosseno de beta. Percebam que eles são iguais. O seno de um é igual ao cosseno do outro e o seno do outro é igual ao cosseno desse um. Essa relação aqui acontece. E que as tangentes, elas são inversas. Um é AC sobre AB e o outro AB sobre AC. Então, as tangentes, elas vão inverter a fração. A tangente de um é inversa da tangente de outro. E isso aqui é bem importante e a gente vai ter que ter essa visão de acordo com os exercícios. Ok? Antes da gente continuar, a tangente também pode ser determinada por uma razão, só que não só de medidas de lado. Se a gente pegar o valor do seno do alfa e dividir pelo cosseno do alfa, a gente também tem a tangente. Tangente do alfa, tá? Eu não posso pegar o seno do beta, dividir pelo cosseno do beta e ter a tangente do alfa. Não dá para plantar maçã e ter laranja, ok? Então, e aqui a mesma coisa, análoga. Tangente de beta é seno de beta dividido por cosseno de beta. Agora vamos ver os nossos exemplos e isso daqui estando bem entendido. Ok, galera? Bom, então vamos entender aí com o nosso primeiro exemplo numérico. Entender essa matéria com números é bem mais prático, tá? Então temos aqui, número 1, nossos exemplos, vamos ver mais alguns. Temos esse triângulo retângulo, ângulo reto, ângulo beta e ângulo alfa. E temos a medida de dois ladinhos, Temos o lado 6 e o lado 8. Ok, beleza. Eu quero saber o seno, cosseno e tangente tanto do alfa quanto do beta. Percebam que eu não preciso saber o valor do ângulo ali para determinar a razão trigonométrica. Se eu tiver os lados, eu já consigo saber qual é o valor da fração da minha razão trigonométrica sem o ângulo, tá? Então, se eu não tenho um ângulo alfa nem o beta, eu consigo determinar quem é aí. Vamos começar com o alfa, beleza. O alfa.
primeira coisa que a gente vai fazer é seno do alfa, né? Ah, bom, vamos fazer aqui só à toa, né? Só à toa. Beleza. Vamos fazer o seno. Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Quem é cateto oposto do alfa? Bom, cateto, né? Isso aqui é um cateto e esse aqui também, porque eles estão formando 90 graus. Então, cateto oposto, 6 dividido por hipotenusa. Mas eu não tenho hipotenusa. Como é que eu vou usar a hipotenusa se eu não tenho? Como é que eu vou determinar o seno se eu não tenho hipotenusa? Pô, mas eu já tenho 2 catetos. É só chamar a hipotenusa de x e usar teorema de Pitágoras antes de fazer isso. Exatamente. Ainda temos o nosso triângulo retângulo, né? Então, vamos aí usar o nosso Pitágoras. Bom, usando Pitágoras, a gente tem que x é a hipotenusa, né? Então, vai ser x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros lados. Então, é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Beleza. X ao quadrado permanece x ao quadrado. Igual 6 ao quadrado, 36 mole, mais 8 ao quadrado, 64. Esta soma vai dar 100. X ao quadrado é igual a 100. Entretanto, esse x está ao quadrado. Aqui está ao quadrado, passa para lá como raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 100. Galera, uma coisa. Aqui, essa raiz, na verdade, vou botar aqui até de vermelho, para vocês verem uma parada. A raiz, quando a gente tem um número elevado ao quadrado, a base desse número, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, ok? Mas ela pode dar, então, mais raiz de 100 positivo, como menos raiz de 100. Mas como a gente está falando de geometria, e esse menos a gente não pode usar, porque na geometria não existe medida negativa. Então o menos a gente não usaria. A gente só ficaria com o valor positivo da resposta. Então esse x aqui vai ser, na verdade, né? Vai implicar aqui que x é igual a 10 positivo. Essa aqui é a minha resposta. Se fosse somente álgebra, somente matemática 1, a resposta poderia ser tanto 10 positivo quanto 10 negativo, que a gente já sabe. Seria mais ou menos 10. Mas geometria não tem medida negativa, só vou considerar o resultado, isso só para o resultado final, resultado positivo, ok? Então, temos aí quanto que vale a nossa hipotenusa. Nossa hipotenusa aqui é 10. Perfeito. Já tenho tudo que eu preciso. Segunda parte, então. Aqui, vou fazer aqui do ladinho. Seno. Seno de quem? Seno do alfa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto? O alfa está aqui, né? Seno do alfa. Então, o cateto oposto é o 6. Quem é minha hipotenusa? 10. Ora, só simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, vai ficar como? Que o seno de alfa é igual a 6 dividido por 10, dividido por 2, vai dar 3 sobre 5. Beleza, tá aqui a nossa resposta. Seno de alfa, 3 sobre 5. Ok? Vamos determinar agora o cosseno. Que terceira parte. Não, vou deixar a segunda parte mesmo, né? Cosseno de alfa. Quem é cosseno de alfa? Cateto adjacente é o 8, então vai ser 8, né? Porque o alfa está aqui, e o cara que forma o alfa, aqui ó, do ladinho dele, ó, bem do lado, só descer o piloto, é o 8. E hipotenusa é hipotenusa para todo mundo. É o 10. Bom, cosseno de alfa, simplificando por 2, 8 sobre 10, é a mesma coisa aqui, 4 sobre 5. Beleza? Tá aí, 4 sobre 5. É a nossa resposta para o cosseno de alfa. Vamos fazer tangente agora, né? Tangente do alfa. Aqui, fazer aqui do lado. Tangente de alfa. Vamos relembrar quem é tangente. Tangente, cateto oposto sobre hipotenusa. Perdão. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. Como alfa, oposto é o 6 e adjacente é o 8, né? Oposto, adjacente. Então aqui é 6 sobre 8. Tangente de alfa
simplificando por 2, em cima e embaixo, vai dar 3 quartos, né? Muito fácil. Trigonometria é difícil? Não, trigonometria é lindo, maravilhoso. Lógico, esse é só o início, mas ainda assim é muito bonito. Vimos todas as razões trigonométricas para o alfa. Vamos aqui ver agora na terceira parte. Mesma coisa para o beta. Bom, seno de beta agora, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa do beta. Então, o que? Seno de beta. Quem é o cateto oposto ao beta? Beta está aqui. Oposto é o 8. Então, 8. E quem é hipotenusa? 10. Hipotenusa para todos. Bom, vou botar aqui do lado. 8 sobre 10. Vou botar aqui embaixo. Seno de beta é igual a 8 sobre 10. Simplificando, vai dar 4 sobre 5. Tá aí. Seno de beta, 4 sobre 5. Esse é o seno do beta. Cosseno do beta. Cosseno do beta funciona da mesma forma. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O beta está aqui. Quem é o cara que forma o beta? Quem está do ladinho dele? É o 6. Então, é 6 dividido por 10. Hipotenusa para todos. Cosseno de beta, então, 6 sobre 10, simplificando, vai dar 3 sobre 5. Percebam que funciona da mesma forma que a gente viu lá com as letras, né? Se o seno de alfa é 3 sobre 5, o cosseno de beta, que é o contrário, é 3 sobre 5. Deixa eu fechar o parêntese aqui. Beleza. E seno, 4 sobre 5, cosseno do alfa, 4 sobre 5. São inversos. Fechando agora com tangente, né? Tangente do beta é igual... Tangente do alfa não era 6 sobre 8? Eu nem preciso olhar no socator. Se o tangente do alfa era 6 sobre 8, tangente do beta vai ser 8 sobre 6, não é? Ao contrário, 6 sobre 8, 8 sobre 6. Por quê? É o cateto oposto sobre adjacente. O oposto é 8 e adjacente é 6. Então, simplificando, tangente do beta é igual a... Aqui vai dar... Aqui deu 3 quartos. Então, vai dar 4 sobre 3. Esse é o tangente do beta. Ok? É isso aí. Determinei tudo o que eu precisava. Seno, cosseno, tangente do alfa. Seno, cosseno, tangente do beta. Lógico que eu precisei determinar a hipotenusa antes. Se eu precisar determinar outra medida antes de aplicar a razão, não é um empecilho para a gente, porque a gente já tem bastante base de geometria. Vamos ver o próximo. Pessoal, antes da gente continuar, tem mais uma informação que eu quero passar para vocês. Vimos aqui razões trigonométricas, beleza? Não vimos número nenhum para o ângulo. A gente só tratou ângulo aí como alfa e beta, como se fossem ângulos quaisquer. Como se alfa e beta pudessem ser 30, 50, 45, por aí vai, tá bom? Só que a gente pode determinar seno, cosseno, tangente a partir dos lados, das medidas dos lados. Isso é um fato, acabamos de ver. Mas existem os próprios senos, cossenos e tangentes dos ângulos. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo aí qualquer que tenha um ângulo de 30 graus, beleza? Um triângulo pode ser pequeno, pode ser grande. Se tem um ângulo com 30 graus, o seno daquele ângulo, alfa, que no caso é o 30, né? No caso, o seno do alfa, só que na verdade, o seno do alfa, se o alfa for igual a 30 graus, ele vai ter um número específico para ele. Então, se eu fizer o seno de 30, seno do ângulo de 30 graus, ele tem um valor específico, que é 1 sobre 2. 0,5 ou 0,5. Beleza? Então, seno de 30 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Só um detalhe que eu quero que vocês saibam, é importante a gente entender isso para fazer o próximo exercício. Que o ângulo
tem os seus próprios senos, cossenos e tangentes, independente dos triângulos. Então, se eu tenho um triângulo pequenininho de centímetros, que tem um ângulo de 30, independente do lado, ele vai ter seno de 1 sobre 2. Se eu tenho um triângulo de 30 metros, né, de cada lado aí, 30 metros, 40 metros e 50 metros, tanto faz. Se eu calcular o seno do ângulo de 30, galera, vai ter a mesma numeração, vai ter o mesmo valor, 1 sobre 2, independente da medida, ok? Isso é importante e a gente vai usar isso agora. E pessoal, essas condições não se aplicam somente ao ângulo de 30 graus, certo? Eu posso ter o seno, cosseno e tangente, o valor já pronto de qualquer ângulo, tanto de 1 grau, 2 graus, 10 graus, 55 graus, por aí vai. Tá? Então tem essa tabelinha aí para vocês terem mais ou menos uma noção de valores, né, dos senos, cossenos e tangentes. Bom, galera, nesse próximo exemplo, a gente tem a seguinte situação, né? Tá vendo que eu botei o triângulo aí um pouco virado só pra gente trabalhar a nossa percepção, né? Porque nem sempre os triângulos vão estar com ângulo reto desse ladinho e tudo retinho, tudo bonitinho. Não, nem sempre vão estar assim. Bom, e tem mais uma novidade aqui, como eu falei para vocês ainda há pouco, que o seno de 30, é um dado isso, né? Uma informação que as questões dão, que o seno de 30 é 1 sobre 2. Isso é um fato, acontece em todo lugar, ok? Então temos aqui o seno de 30, olha o nosso ângulo de 30 graus aqui, e eu preciso determinar tanto x quanto y. Bom, são duas letras, então vamos ter pelo menos duas partes. Vamos começar. Foi-me dado essa informação, seno de 30. E olha onde está o ângulo de 30 aqui, não é? O ângulo de 30, ele está bem aqui e temos a hipotenusa 4. Bom, se ele me deu seno, vamos usar seno. Antes, vamos lembrar do socatua. Isso aqui tem que estar aí na veia de vocês. Toa, não tal. Toa, socatua. Seno de 30, vamos lembrar o que é seno. Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então vamos lá, ó. Vamos escrever o seno de 30. O seno de qualquer ângulo, se eu tenho a medida do ângulo já, que é 30, e me deram o seno dele, ou a informação do valor do seno, isso não anula o meu soca-toa, não anula o que eu estou colocando dos lados. Ou melhor, isso reforça e nos ajuda a achar algum lado que esteja faltando. Então, o seno de qualquer ângulo não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Vamos escrever isso. Quem é o cateto oposto ao 30? O 30 está para lá, né? Então, o cateto oposto é o x. X é o cateto oposto ao 30, né? Eles estão um de frente para o outro, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 4. Ok, então seno de 30 é x sobre 4, nesse caso, x sobre 4. Mas o seno de 30, ao mesmo tempo, não é 1 sobre 2? Ora, se seno de 30 é 1 sobre 2 e o seno de 30 também é x sobre 4, então x sobre 4 é igual a 1 sobre 2. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que a gente ia acabar usando regra de 3 porque a gente estava montando razões? Então, regra de 3, múltiplo cruzado. Pega a informação da matéria mais o que foi dado, né? Perdão, informação da matéria igual ao que foi dado. Multiplicação cruzada, eu vou ter a seguinte situação, que x vezes 2, ou 2x, é igual a 4 vezes 1. 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 4 dividido por 2. 4 vezes 1 é 4, né? X é igual a 2. Beleza. Olha o nosso valor aí do x. O x aqui, ó, é igual a 2. Ótimo. Falta quem? Aplicar qualquer relação que a gente conheça para achar o y. E o y? A gente pode aplicar, né? A gente está trabalhando com razões trigonométricas. Se a gente pode aplicar também cosseno, né? Cateto adjacente. O y é o cateto e é adjacente ao 30. Mas não me foi dado quanto que é. E por enquanto eu não sei quanto que vale o cosseno de 30. Então a gente não vai usar o cosseno. Além do mais, a próxima matéria que a gente vai ver, a gente já vai descobrir aí coisas importantes sobre o seno de 30, cosseno de 30. Não só sobre o de 30, mas como 60 e 45. São importantes, eles ganham aí uma notoriedade, eles são bem notáveis. Tá? A gente vai ver isso mais tarde no próximo capítulo. Voltando para cá, como é que a gente determina esse y? Que técnica a gente já tem
para determinar o y, além de razões trigonométricas? Eu vou usar razões trigonométricas o tempo todo? Não, a gente vai sempre misturar matérias. Já usamos aqui trigonometria. Ora, eu tenho dois ladinhos do triângulo retângulo. Preciso achar um. Poxa, isso aqui tem que estar na veia, galera. Vamos usar de novo aí o tio Pete, Pitágoras. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, correto? Isso é hipotenusa. Mas eu tenho x, então é 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado que eu quero descobrir. Esse 2 ao quadrado está aqui somando, né? Passo para cá subtraindo. Mas antes vai dar 16 igual a 4 mais y ao quadrado. Passando esse 4 subtraindo, vai ficar 16 menos 4 igual a y ao quadrado. 16 menos 4, 12. Aqui está o quadrado, passa para cá como raiz. Galera, eu só vou trocar de lugar para ficar mais fácil para a gente entender. Raiz de 12. Beleza, tá certo isso daqui? Esse é o nosso y? Tá certo. Mas, como eu já falei antes com vocês, se fosse uma questão de múltipla escolha, as respostas não ficam assim. A gente precisa racionalizar. A gente precisa aqui aplicar a propriedade de raiz. Como a gente vai fazer? Muito simples. Aqui, ó, vamos lembrar um negocinho aqui. 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3? Sim. Então vamos reescrever isso aqui na raiz. Y igual a raiz quadrada de 4 vezes 3. Mas, se eu tenho um produto dentro da raiz, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 3. Ora, raiz de 4 eu não sei quanto que vale? Eu sei quanto que vale. Então, y é igual a raiz de 4, 2 vezes raiz de 3 eu não posso fazer, então eu deixo raiz de 3 mesmo. Raiz de 3. Beleza, acabou. Nossa resposta aí do y é igual a 2 raiz de 3. Ficou feio? Ficou feio, é normal isso acontecer. 2 raiz de 3. Agora em trigonometria, muitos números vão estar com esta aparência, tá bom? É muito comum esse tipo de número aparecer. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esta matéria é muito importante. Voltem o vídeo mais uma vez. Frisem bem. Façam esses dois exemplos. Beleza? A gente vai usar bastante aí razões trigonométricas, propriedades de radiciação. A gente vai usar muito isso. Beleza? Então, um beijo e até a próxima.